Olá, aqui é a professora Neiva e os seguintes vídeos vão entrar nesse canal para poder subsidiar a aprendizagem do 5º ano D da Escola João Ferreira dos Santos nesse período de pandemia da Covid-19. Então, eu tive essa iniciativa de criar esse canal para estar auxiliando os meus alunos no que diz respeito às atividades do Caderno Aprender Sempre, do Ler, Escrever e do EMAI. Não que outros professores também tenham essa obrigação. Essa foi uma iniciativa minha para poder estar auxiliando melhor os meus alunos, tá? Nesse período em que eles estão fora de sala de aula e eu também. Bom, se você é do 5º ano, você também pode estar fazendo uso desses vídeos, né, para estar realizando as suas atividades. Bom, vou só ajustar aqui um pouquinho para ficar melhor a nossa visualização. Bom, de acordo com o roteiro de atividades que eu montei para vocês e que vocês puderam pegar lá com a coordenadora Elisa, a primeira atividade dessa semana, as duas primeiras atividades dessa semana são do Caderno Aprender Sempre, de língua portuguesa e de matemática. A primeira atividade do Caderno Aprender Sempre de língua portuguesa. Bom, é a leitura de um infográfico, atividade 1. O infográfico é um importante recurso utilizado em textos jornalísticos ou de divulgação científica. Conseguir compreendê-los é extremamente necessário no cenário atual. Nessa atividade, você irá analisar o infográfico e responder as questões a seguir. Bom, primeiro vamos lá. O que é um infográfico? Informações. Gráfico, ele traz números. Então, são infográfico, informações e números, tá? Aqui a gente tem um infográfico que está falando da gripe A em números. É um gráfico de colunas, tá? Casos e mortes pelo vírus na capital paulista. Então, é na cidade de São Paulo, tá? É a cidade de São Paulo, capital do nosso estado de São Paulo. 1965 foi o número de casos da gripe A em 2009, que foi o ano quando a gripe H1N1, né, a gripe aviária ou gripe suína, como as pessoas dizem, começou aqui no nosso país. Casos. Em 2010 foram 30 casos. No ano de 2011 foram 14 e no ano de 2012 48. Já no ano de 2013, que está até marcado com asterisco ali, vocês podem observar que o número aumentou muito para 252 casos, tá? Sempre teve aí uma taxa decrescente, né, entre os anos de 2010 e 2012, mas nada tão, assim, exorbitante, né, quanto o ano de 2013. Bom, depois aqui, ó, 130 foi o número de mortes provocadas pelos vírus em 2009. Tá? Em 2009, que foi o ano que iniciou, foram 130 mortes. Depois ali embaixo, no ano de 2010, foram 0 óbitos, né? Em 2011 também, 0 pessoas morreram. Em 2012 já 12 pessoas morreram. E em 2013, já com asterisco também, 28 pessoas faleceram de gripe H1N1, tá? Gripe A. Bom, aqui a gente, do ladinho que a gente tem umas informações, ó. Sai gripe. Veja quais são as principais formas de prevenção contra o vírus e o que fazer no caso de suspeita de contaminação. Bom, eu espero que você esteja acompanhando aqui do ladinho, apesar de eu estou no notebook, que a minha visualização fica melhor. Eu espero que vocês estejam acompanhando aqui para estarem realizando a atividade, tá bom? Lápis, papel na mão e caderno Aprender Sempre. Vamos lá. O que é? É uma doença respiratória aguda causada pelo vírus da gripe A H1N1. Então, assim como a Covid-19, a gripe A ela também é uma doença do sistema respiratório. Sintomas. Os mesmos de uma gripe comum. Febre alta, tosse, dor muscular, dor de cabeça, dor de garganta, coriza e irritação dos olhos. Coriza é o nariz escorrendo, tá bom? Transmissão. Pode ocorrer por contato direto com o muco do doente ou inalação das gotículas emitidas pela pessoa contaminada. Contaminação pelo muco, né? São as secreções.
A pessoa espirra, vai, coloca a mão na maçaneta, fecha a porta e sai. Aí uma outra pessoa vem, põe a mão na mesma maçaneta sem saber, e assim várias pessoas vão se contaminando dessa forma com o muco. Pelas gotículas. Quando a gente está falando diretamente, a gente não enxerga, mas as nossas gotículas de saliva, elas saem e a outra pessoa está aqui respirando, então ela está inalando. Então é uma forma de contaminação também, por essas gotículas de saliva, tá bom? Prevenção. A vacinação é o método mais eficaz, mas nunca tem 100% de sucesso. Diferente da Covid-19, para a gripe A, conseguiram desenvolver uma vacina, os pesquisadores conseguiram desenvolver uma vacina, então todo ano as pessoas vão e se dirigem ao posto de saúde e tomam essa vacina para ficarem imunes à gripe H1N1. Evite levar as mãos aos olhos, ao nariz e à boca, né? Como eu disse, para não ter contato com as secreções. Lave sempre as mãos com água e sabão ou com álcool. É o que nós fazemos também atualmente no que diz respeito ao Covid-19. Evite contato com doentes e, se adoecer, fique em casa. O tratamento já da H1N1, você pode se tratar na sua casa, diferente da Covid-19, onde você tem que ficar hospitalizado e recebendo tratamento via respirador. Há pouca evidência de que máscaras de proteção sejam úteis para evitar a transmissão, no caso da gripe H1N1. Em compensação, no caso da Covid-19, nós já sabemos que o uso de máscara é imprescindível e auxilia muito no que diz respeito ao combate à transmissão. Mas e o que fazer quando há suspeita de contaminação pela gripe A? Procurar o atendimento o mais rápido possível, pois o remédio só funciona se a primeira dose for tomada até 48 horas após a contaminação. Ou seja, diferente da Covid-19, o H1N1, ele também pode ser, ela pode fazer uso de um remédio chamado Tamiflu, se ela estiver com a gripe H1N1, e se curar. Só que apresentou os sintomas, se dirige ao médico, porque tem que ser o mais rápido possível, porque em até 48 horas. Passou de 48 horas, o medicamento ele já não faz efeito, tá? E o que pode até levar a agravar o quadro e a pessoa entrar em óbito. E ela vai realizar esse tratamento com Tamiflu, não só naquele momento em que ela vai ao hospital, mas durante outros dias na sua casa, tá bom? Bom, a fonte desse infográfico é a Folha de São Paulo, cotidiano, 18 de maio de 2013. Bom, agora que a gente já fez essa leitura compartilhada desse infográfico, nós vamos para as questões. Vamos praticar. 1. Qual é o assunto do gráfico? O assunto do gráfico é diferente do título. Por quê? Porque o assunto é o tema, sobre que esse gráfico está falando, quais são as informações. Ele está falando de algo em específico e muitas vezes ele está falando sobre isso. Então, não é o título, é o conteúdo dele. Ele está falando sobre o quê, né? Depois, 2. Qual é o título do gráfico? Aqui sim, o título, o nome do gráfico, tá lá em cima. 3. Onde os dados do gráfico foram coletados? Bom, tá bem pequenininho lá no nosso infográfico, não dá para visualizar, mas então eu vou passar essa informação para vocês, porque com muito custo eu consegui achar. É pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, tá? Da cidade de São Paulo. Secretaria Municipal de Saúde da cidade de São Paulo. 4. O que é a gripe A? Tá lá nas informações. Tem a resposta lá. 5. Quem deveria tomar a vacina da gripe A em 2013? Bom, aqui esse quem diz respeito à quantidade, tá? Porque é o seguinte, a vacinação, ela nem sempre é efetiva, porque sempre acabava sobrando vacinas nos postos, porque nem todas as pessoas iam se vacinar contra a gripe H1N1.
tá bom? Então, aqui diz respeito à quantidade, aquela porcentagenzinha que a gente viu ali nas informações, tá? Já dei uma baita de uma dica. 6. Qual foi o número de casos da gripe A em 2010? Aqui você vai ali nas informações do gráfico, nas colunas, para responder essa questão. Depois, 7. A gente tem aqui um verdadeiro ou falso. De acordo com a leitura do infográfico, responda V para verdadeiro e F para falso. Então, aqui a gente tem várias afirmações, você vai ler e vai olhar no texto e comparar para ver se sim, elas realmente condiz com o que está escrito, ou se não, se está equivocado e se está falando totalmente o oposto, tá? Muita atenção para responder essas questões. Depois, 8. De acordo com o que você tem ouvido sobre a atual situação do mundo com o Covid-19, coronavírus, e o que acabou de ler sobre H1N1, em sua opinião, há semelhanças entre H1N1 e o coronavírus? Sim ou não? E quais? Bom, só de ter aqui duas perguntas em uma e tá a palavra quais, já é possível deduzir que sim, elas têm semelhança, né? Eu vou dar uma outra dica. Ambas são doenças do sistema respiratório. Então, quais? Quais são as semelhanças? Tem muitas. Vocês vão elencá-las aqui, vão responder, tá? Bom, essa é a atividade de língua portuguesa, que depois eu vou dar um feedback para vocês responder, fazendo a correção, respondendo pelo WhatsApp ou até mesmo aqui no vídeo. Agora a gente vai para a nossa segunda atividade, que é o caderno Aprender Sempre de Matemática, tá? A primeira atividade, que é o cálculo mental, o realizar contas de cabeça, tá bom? Realizando contas de cabeça. Os resultados das operações de adição, subtração, multiplicação e divisão podem ser obtidos por meio de diferentes maneiras. Nós podemos utilizar papel, lápis, calculadora ou fazer as contas de cabeça. O cálculo mental desenvolve diferentes estratégias de cálculo baseadas nas propriedades do sistema de numeração decimal, tá? Então, aqui a gente tem, ó, veja uma maneira de encontrar o resultado da adição. 77 mais 23, realizando o cálculo mental. Aqui a gente tem 77 mais 23. Esse cálculo aqui, ele foi feito por meio de uma decomposição, uma coisa que a gente já fez muito no terceiro ano e acredito que vocês devem ter feito no quarto ano também. A decomposição das dezenas e das unidades, tá? Aqui, 77 mais 23 ficou da seguinte forma. Decompomos o 77 e transformamos ele em 70 mais 7. 70 dezenas, 7 dezenas e mais 7 unidades. Igual, mais, decompomos o 23, 20, duas dezenas, 20, mais 3 unidades. E depois nós colocamos aqui igual e somamos somamos esses dois números que estão em dezenas, 70 mais 20, e colocamos aqui mais 7 mais 3. Então, nós primeiro juntamos as duas dezenas em uma adição e colocamos as duas unidades também em uma adição. E primeiro a gente realiza 70 mais 20, que é igual a 90. E depois, nosso sinal de mais, 7 mais 3, que é igual a 10. O que resulta numa adição apenas de dezenas agora. 90 mais 10 igual a 100, tá? Então, foi por meio de uma decomposição das dezenas das unidades, somando primeiro todas as dezenas, depois somando as unidades e juntando o resultado de ambas para podermos chegar no resultado final, tá bom? Essa é uma forma de decompor, só que existem várias outras. Vamos lá, vamos praticar. Em cada fileira, observe a organização da sequência dos 3 números dos quadros da fileira da primeira e da segunda colunas. Eles têm um padrão, ou seja, eles têm uma determinada ordem, tá?
para poder você completar os quadros seguintes, tá? Então, você vai seguir essa ordem para poder conseguir fazer esse exercício. Complete as demais colunas sempre de acordo com o padrão observado na primeira e na segunda colunas. Então, é o seguinte, na primeira coluna